Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós vamos bater um papo sobre superação, sobre a inovação e sobre o mercado automotivo no geral. E para bater esse papo conosco, nós chamamos ele que é especialista, ele é o nosso convidado de hoje, pai da Andressa. Ele que é formado em gestão pública, teologia, é um educador popular, empresário no ramo de veículos. Eu tô falando de Wilson Sodré, mais conhecido como Sodré. É isso, né, Sodré? Olá, Isa, é isso mesmo. Estou aqui para esse bate-papo. Confesso que toda vez que eu estou à frente de um microfone ou de uma televisão, dá aquele friozinho na barriga que não tem deixar de... Não pode faltar esse friozinho, né? Que eu digo que faltar é porque você está relaxado mesmo, né? É isso. Mas eu tenho certeza que a sua contribuição vai ser muito rica aqui com o pessoal, porque não só no ramo profissional, no ramo de veículos, mas eu entendi aqui com você também, batendo um papo anteriormente, que a sua história, ela tem um início, né, de superação muito grande. Então, assim, quero que você diga pro pessoal, compartilhe com o pessoal, que às vezes a pessoa só te conhece ali como um empresário, então eu quero que você compartilhe com o pessoal quem que é o Wilson Sodré e não só o Sodré. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui falando um pouco sobre a minha história, a minha trajetória de vida, porque eu acho que a nossa trajetória de vida ela tem que ser contada, a nossa história tem que ser contada. Ainda mais quando ela vem com superação, porque as pessoas hoje precisam muito disso. Vocês sabem disso, que hoje as pessoas, às vezes acaba que a própria pessoa não acredita nele mesmo, não é verdade? Sim. E se nós não acreditarmos em nós, quem vai acreditar na gente? Então você tem que ir à luta e você tem que superar qualquer obstáculo, qualquer aquele não que você ganhou, qualquer aquele fechado de porta, você tem que forçar e entrar e fazer aquilo lá do limão virar limonada. Mas aí, falando um pouco da minha pessoa, eu vim de família muito humilde, né? Vim de pai trabalhador rural, vim de mãe lavadeira de roupa, família grande, né? 16 irmãos, que na época não tinha televisão, né? Rapaz. 16 irmãos. E viemos aí de uma luta, de uma labuta muito grande. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu era feliz e não sabia, porque eu só comia carne uma vez por semana. Era doidinho para chegar domingo. Era o dia que o papai e a mamãe conseguiam um frango ali. E aquele frango eu acostumei, viu, Isa? Aprendi que um frango tem que ter 18 pedaços. Por que 18 pedaços? Eu vou te explicar agora por quê. Me conta. Porque nós 16 irmãos. Com o papai e a mamãe dá 18. Então você tem que picar esse frango para fazer ele dar 18 pedaços. E a parte minha ficava para mim o pescoço. Então, um irmão gostava de um pé, a irmã gostava do outro pé, um de uma asa, o outro peito, o ganhador. Aquela parte do frango, então a gente já aprendeu a conhecer, a dominar cada partinha do frango. Então a gente era doido para chegar o domingo, que era o dia que a gente comia carne. Viemos de família muito sofrida, mas porém honrada, trabalhadoras, sabendo que o que era certo Sim. e o que era errado é errado. Então a gente foi criado dessa forma. E eu vim com sonho de buscar um diploma superior, e aí eu fui morar na roça com o papai, nasci, pegar tua parteira, viu? Eu acho que o meu umbigo deve estar até hoje na cabeça dos poucos lá, viu? Pra te falar. Porque parteira, aquela época era muito comum as parteiras irem longe, porque quando a mãe começava a entrar no trabalho de parto, você ia lá buscar a parteira para vir fazer o parto, trabalhar o parto daquela mulher. E às vezes o pagamento que aquela parteira tinha era um meio saco de arroz, era um saco de farinha, ou até mesmo um frango, que era como parte do pagamento. Sim. Que ela pegou aquela criança. Sim. Né? Lá fala pegar, sabe? Aqui hoje eles falam de Dolly, sei lá. Eles inventaram os nomes agora, né, Isa? Que eu não sei, sabe? Mas então a gente veio dessa linhagem. E aí o que acontece? Aos 16 anos de idade, eu pedi para o papai para que deixasse eu vim para a cidade de Goiânia em busca de sonho, que era estudar. E aí, para você ver, agora você vai ficar pasma mais ainda. Eu, com 16 anos, só tinha cursado até a 3ª série do ensino fundamental. E eu tive que vir para voltar ao estudo, e para voltar ao estudo, eu tive que ingressar no mesmo agrupamento das crianças
dos que hoje chama de ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Então, eu fui para aquele ciclo de criança com 12 anos. Imagina eu com 17 anos, junto com os pivetes de 12 anos. Aquela época falava de mangá, né? Ó, fulano tá mangando de mim. Hoje eles falam bullying, né? Mudou também, não é verdade? Mudou os nomes, vão mudar os nomes de tudo, viu? Então, eu tive uns professores que me ajudaram bastante, porque chegou um momento que eu quis desistir. Foi no Colégio Bom Jesus, aqui no Novo Mundo, então eu quis desistir dos meus estudos, do meu sonho, porque eu não dava conta mais de tanta chacota por parte das crianças, e a gente não podia revidar, porque era criança mesmo, né? E um adolescente junto com criança. Mas eu superei essa parte. Eu concluí até, naquela época era até o 8º ano, né? Na minha época foi até o 8º ano. Hoje entrou o 9º ano já. Depois do 9º ano, aí pulou. Aí não era só o 2º ano. Lembra que falava 2º grau? Sim. O filho de fulano é formado no 2º grau. Aí eu fui fazer o 3º grau, que foi o 3º ano, né? Cursei e veio o sonho, o desejo de ingressar na universidade. Foi quando eu iniciei o curso de Direito na Universidade Católica, que era católica, que hoje é PUC também. Tudo vai mudando. Você vai mudando. Se você for pegar, você vai assim, mas como as coisas mudou? E mudaram mesmo, né? Antes era católica, hoje é PUC, né? Não é verdade? Então, aí eu fui ali. Mas ali eu perdi parte do meu tempo, porque parece que eu fiquei desinteressado, porque eu ingressei em um grupo de movimento estudantil, naquela época, e eu fiquei muito voltado com a galera. Então, aquilo ali fez com que eu desinteressasse um pouco pelos estudos e fiquei perdendo ali, parece que um período eu fiquei só indo para a universidade, mas não tinha resultado. Resolvi parar, porque filho de pobre, você já viu, ou estuda ou trabalha. Sim. E nesse caso, eu tive que trabalhar. Aí fui ser servente de pedreiro na Vai Engenharia, ajudei a construir o Flamboyant. Nos anos 91, 92, ajudei na construção. Ali eu fui servente de pedreiro naquela época. Fiquei na Vai Engenharia. Mas ali eu senti um serviço muito pesado. Falei, gente, eu vim da roça para cá com vontade de crescer e não cresci até agora. Quando foi um dia de quarta-feira, quando me lembro aí o ano, eu descendo, eu vi uma placa, precisa-se de auxiliar de serviços gerais. Foi quando eu perguntei para o moço, o dono do estabelecimento, e o cara estava lendo o jornal Popular. E eu tentei falar com ele, ele estava cabeça baixa lendo o jornal. Foi quando eu falei, moço, o senhor pode olhar para o meu olho? O cara parou e olhou para mim. Eu falei, eu só falo com as pessoas quando olham para o meu olho. Porque eu acredito que quando você olha 90 graus no olho do outro, você está falando a verdade. Sim, não é verdade? Com certeza. Então, quando eu chamei a atenção dele, ele parou. Eu falei, é aqui que precisa de um auxiliar de serviços gerais? Aqui mesmo. Eu falei, o que é isso? Não, aqui é para lavar o chão, para lavar as bandejas e tal. Eu falei, e como é que eu faço para trabalhar? Ele falou, você já está pronto? Eu falei, já estou pronto. Mas não estava pronto, eu estava com uma roupinha de passeio, que era só uma que eu tinha, era uma calça de tergal e uma camisa de pano de saco, e eu estava com uma botina cara de vaca, que é uma botina, aquela mais botina de sola de pneu, naquela época. Então, ali eu já fiquei aquele dia, eu ingressei às 9 da manhã e fui até às 21 horas naquele dia. No dia seguinte eu fui ser auxiliar de açougueiro. Mas com 6 meses, Isa, pasme você, com 6 meses, pelo meu interesse que eu tinha, a minha vontade que eu tinha de vencer na vida, eu me tornei açougueiro. Foi quando um açougueiro saiu de férias e eu tive a oportunidade de cobrir as férias dele. Daí para cá, nunca mais a minha vida foi a mesma, porque eu fui atender as pessoas atrás de um balcão de açougue. Então, atrás desse balcão, eu vou te contar uma trajetória que você vai ficar bobo agora, pasma, viu? Atrás desse balcão de açougue foi que eu me descobri o meu entrosamento com o público para a venda. Às vezes a pessoa ia lá comprar meio quilo de carne moída, às vezes quando eu mostrava para ela as outras carnes, ela comprava meio quilo de carne moída, meio quilo de bife, meio quilo de costela, 1 quilo de costela, então eu fazia uma boa venda. E ali você percebeu. E ali eu percebi, e as pessoas também percebiam muito em mim. Então, aquelas pessoas mais de idade que queriam atravessar a rua, eu acabava que pedia licença do açougue, ia lá e atravessava a rua com aquelas pessoas de idade. Sempre fui um cara bem cavalheiro, sempre fui de olhar para o próximo, para as pessoas menos favorecidas. Então, foi ali que uma pessoa começou a perceber em mim que eu tinha potencial político. Quando veio no ano de 92, que o ex-prefeito saudoso Daci Acossi veio candidato a prefeito, só para você ter uma ideia, a Adriana ela era mocinha de uns 13, 14 anos, a Adriana Costa, que é delegada, que é deputada hoje. Então, ali, o Daci se torna prefeito de Goiânia e eu fui convidado para estar na Comurg,
na maior companhia de limpeza urbana de Goiás e de Goiânia. Então foi ali que eu descobri na minha vida pública. E na minha vida pública cá eu vim só trabalhando para o bem-estar da comunidade e com a certeza que tudo que era público, a gente tinha que ter zelo pelas coisas. Sabe? Então foi onde que Deus foi abrindo porta, que cheguei onde cheguei. Fui conselheiro por 2 mandatos consecutivos, né? Fui candidato a deputado federal em 2018, obtive uma votação muito expressiva que me deu o direito, e me deu, assim, o direito não, me deu a oportunidade de eu me tornar superintendente de novos negócios no estado de Goiás. Que bacana. Entendeu? Então, ali na IQEC, na indústria química, eu me tornei superintendente. Mas quando chegou 2020, pela votação expressiva que eu tive, eu fui convidado novamente para colocar meu nome para a cidade de Goiânia, para ser candidato a vereador por Goiânia. Pelo trabalho social que a gente vem fazia trabalho com o presidente de associação, com os movimentos sociais de Goiânia, nessa questão de cesta básica, de cadeira de roda, cadeira de banho, muleta. Então, a gente sempre atuou muito na área social das pessoas menos favorecidas. E aí, o que aconteceu? Eu vim candidato a vereador e perco as eleições por 130 votos. Me torno segundo suplente de vereador. Quando chega a hora de eu assumir a Câmara de Vereadores, caça o meu mandato, não por culpa minha, mas por falta de responsabilidade do partido, que deixou de cumprir a cota feminina, e aí o TSE caça a nossa chapa, e eu fico de fora de um sonho que era de contribuir muito mais com a cidade de Goiânia, tendo mandato. Mas aí eu sempre fui nesse leve-trás da vida pública, eu sempre tive uma vida paralela a isso, que era a vendas de carro, de veículos. Foi quando eu, no meu casamento que tive com a Denise Martins, a gente juntou o útil ao agradável. A gente falou assim, fora a política, o que você faz? Eu falei, olha, eu mexo com um carro. Então, bora investir nessa área. Foi quando nós decidimos abrir a nossa loja. Aí foi onde que Deus abriu todas as portas que você pensava que pode abrir para o filho de um pobre. Foi onde que Deus pôde dar tudo aquilo que podia dar para um filho de um pobre. Deus escancarou as portas para nós sem medida. Rapaz, que história rica, hein? E de muita superação mesmo. Tenho certeza que quando a gente colocou aqui no início que falaríamos sobre superação, agora o pessoal começou a entender um pouco mais sobre e por que você é autoridade nisso. E aqui a gente também colocou você como educador popular, né? Divide com a gente um pouquinho dessa trajetória de educador popular. Criou-se nos anos 90, 94, 92, criou o Grampo, que era um grupo de amigos, né? E ali a gente trabalhávamos com construção de casa popular. Ou seja, você tinha um lote, mas você não tinha condição de construir a sua casa. Então juntava um grupo de amigos, que chamava Grampo, grupo de amigos, onde nós, aos finais de semana, a gente ajudava a colocar você dentro da sua casa. Então, eu me tornei líder de movimentos sociais, populares sociais. Educador popular porque eu dou muita palestra para as associações de moradores, Sim. Dou muita palestra para lideranças comunitárias, qual que é o direito e o dever, onde você cobrar os seus direitos, com quem cobrar, porque tem muita gente que hoje se torna presidente de associação, Isa, mas ele não sabe nem sequer por onde começar, quando é para a construção de uma praça na cidade, às vezes ele vai na saúde achando que a Secretaria de Saúde é que vai construir a praça. Então a gente tem que organizar essa sociedade. É com quem cobrar. Quem que constrói obras no município? É o Poder Executivo. Não tem que ir lá em vereador, não tem que ir lá em deputado. Vereador é a ponte para você poder chegar no Executivo. Mas quem constrói é o Executivo, é quem executa. Então a gente começa a fazer parte, ser chamado de educador popular por causa disso, porque você acaba que educa a sociedade como se até mesmo a redigir um ofício. E para quem redigir esse ofício? Então foi por isso que levei esse nome e com muito orgulho de professor ou de educador popular, que as pessoas chamam hoje e acreditam muito na gente. Então eu sou uma referência de movimentos sociais para a cidade de Goiânia e de Goiás e do Brasil. Parece para 10 mil pessoas, para 100 mil pessoas já. Então eu me tornei conhecido porque eu busquei conhecimento. Sim. Sai esse filho de mãe
analfabeta que não sabe ler. Sai esse filho de pai analfabeto que não sabe ler nem vó. Isso, eu vou quebrar o protocolo e vou voltar atrás. Você sabe quanto tempo demorava para o papai e a mamãe ler uma carta minha comandada daqui para a cidade nossa? 6 meses. Essa carta, você ia no correio, colocava ela chegava lá o papai tinha que buscar alguém para trazer para ler. Onde todo mundo sentava, ficava como se fosse um estádio de futebol, você esperando para alguém ler essa carta. E esse alguém que lê essa carta, ele ia tornar a fazer uma carta conforme o desejo do papai e da mamãe, e mandava para aqui. Então essa carta chegava para mim com mais 6 meses. Eu demorava 1 ano para comunicar com minha família. Aí veio a evolução das redes sociais. Quando nós falamos lá atrás que mudou o nome de parteira para Dolly, aí veio a evolução do WhatsApp, do Orkut, do Facebook, do Instagram, agora do Kawaii. Esse tanto de trem que já veio aí, mas que veio para melhorar a vida da pessoa. E que bom que veio. Não é verdade? Hoje você se comunica assim, ó, pelo vídeo chamada, ao vivo com a pessoa. Não precisa estar lá mais. Não é verdade? Com certeza. Basta querer. É isso. Você sabe que, escutando você falar, a gente percebe assim que são várias as características que te fizeram chegar onde você chegou hoje. Mas eu consegui aqui, inclusive com isso aqui na cabeça, foram 2 características que eu percebo assim, muito latentes na sua personalidade, que é quando você fala daquele garoto lá no balcão daquele açougue, que entende, que domina vendas e que tem muita empatia quando pega no braço do idoso para atravessar uma rua. Então, eu tenho certeza que foram características que te fizeram hoje ser o empresário que você é. E aí, voltando o papo para esse começo do teu negócio, quando você decide abrir a sua loja juntamente com a sua esposa, conta pra gente. Venda já estava no sangue, já era um cara muito empático desde lá atrás, resiliente, que passou por tudo que passou e mesmo assim continuou, não desistiu diante dos desafios, né? Com certeza enfrentou novos desafios nesse começo do seu negócio, como todo empresário, empreendedor passa e enfrenta. Divide com a gente, a partir do momento que você decide abrir o seu negócio, como que foi esse começo, os principais desafios que você enfrentou para se tornar a autoridade que você é hoje? A sua pergunta é muito pertinente, viu, Isa? E você não é uma entrevistadora tão fácil, né? Porque as perguntas suas é muito, assim, direta, mas eu gosto disso, viu? Eu não fujo, não. Bom, para se tornar hoje empresário, para você estar disputando nesse ramo de empresário, você sabe que não é muito fácil. E eu quero dizer para os seus seguidores, eu vou naquela câmera ali agora, vou perguntar a você que é empresário. Hoje, o nosso maior sócio majoritário que temos é o governo. Isa, o governo não te dá oportunidade de nada. Você esquece, viu? Você tem que trabalhar. Isa, eu vou fazer um outro desafio. Posso? Claro. Para os seus seguidores. Eu vou fazer esse desafio olhando naquela câmera. Eu quero desafiar você, empresário. Se você, ao apurar o aluguel do seu prédio, a energia, a água, a internet, os seus fornecedores, os seus funcionários, depois que apurar tudo, se você tirar 10% líquido hoje, eu vou fazer o grande desafio da minha vida. Eu ando pelado na cidade de Goiânia. Nunca mais eu volto aqui. Porque o que você paga é muito pesado. A carga tributária que nós hoje pagamos é muito pesado. E aí você não tem incentivo nenhum do governo. Porque hoje a gente trabalha com, não sei se eu fui antecipado, mas a gente trabalha hoje com vistoria de veículos também, é nosso. Vistoria de veículo, para a transferência do Detran. Aconteceu um fato, mas eu vou te responder, eu não estou fugindo não. Sim. Mas eu quero compartilhar com você o que nós passamos. Pode compartilhar com a gente. Aconteceu um fato inusitado. A gente, com a troca de prefeito, de gestor da cidade de Goiânia, quando você troca o seu secretariado, que é normal, da sua confiança. E nessa troca, Isa, um secretário ele leva um tempo para ele pegar o tal de assinatura digital, que tem que ir para os órgãos públicos competentes. E a gente faltou o alvará. Eu tirei o meu alvará e paguei por ele. A culpa não era minha. A culpa era do poder público. A minha parte, enquanto cidadão pagador de impostos, eu fiz. Aí foi a fiscalização do Detran na minha loja. E sobre o alvará. Eu falei, olha, a culpa, senhor presidente, eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não vou falar o nome dele mesmo.
viu? A culpa, senhor presidente, mas vocês vão saber de que eu estou falando. Vocês vão saber de que eu estou falando. A culpa, senhor presidente, não é minha. A culpa é do poder público. Eu estou em dias. Tá pago. Eu paguei para vocês. Está aqui o dinheiro que eu dei para vocês. Você sabe o que esse presidente falou comigo? Aí eu queria bem. Ele vai ter que assistir isso, né? Que eu vou postar isso também. Esse presidente falou comigo bem assim, ó. Sodré, em uma prova como essa, não foi, senhor presidente? Em uma prova como essa, você tinha que tirar 10 pela sua trajetória. Mas aqui você tirou 5. Agora, Isa, por que eu tirei 5 se a culpa não era minha? O poder público faltou. O secretário não tinha a assinatura digital para dar o meu alvará. Isso eu estou desabafando com você. Aí você me perguntou lá atrás, tá, e como é que se deu para você chegar até aqui? É com essas pedradas aí, Isa, que você leva. Sim. É com essas pedradas. Você acha que é fácil ser empresário? Você acha que é fácil empreender nesse país? Onde políticos fazem o que querem, todos fazem o que querem, o maior empresário não pode fazer nada. Ele tem que dar certinho. Ele tem que só baixar a cabeça. É bem assim, ó. Sim, senhor, e não, senhor. Mas a gente já pegou, sempre, eu disse lá atrás, que a gente sempre pegou um limão, Isa, e fizemos dele uma limonada. Sim. A gente pegou cada pedrada que nós tomamos, Isa, e fizemos degrau para o sucesso que está hoje. A gente gera mais de 30 empregos. Direto. E indireto, porque os meus vendedores que vendem indiretamente são muito mais. Mas diretamente nós temos mais de 30 funcionários. É no nosso lombo que nós pagamos eles. E até o quinto dia útil, eles todo mundo recebe o seu salário. Está depositado. Sabe por quê? Porque eu aprendi que os meus contribuintes, quem me ajuda, eu tenho que ajudar eles. Eu tenho que ser companheiro deles. Que essa cópia, eu gostaria muito que o poder público fizesse com nós. Sim. Com quem é empresário sério nessa cidade, Isa. Eles podiam pegar a cópia nossa, que nós copiar da gente, ou então pedir nós para que nós ensinasse eles a fazer gestão. Sim. Ou você acha que é fácil? Ou você acha que eu fiz curso de gestão pública porque eu queria ter só um diploma? Não, porque eu queria aprender a fazer esse negócio. Foi por isso, Isa. Não foi por nada. Tá? Então, quando eu falo isso, eu falo com indignação. Você viu que eu falo com ódio? Mas não é ódio de maldade. É ódio que eu queria que as pessoas tratassem a gente do jeito que a gente trata eles. Sim. Porque as obrigações de tributária, nós pagamos. Tinha que ser uma via de mão dupla, né? Mas voltando para o ramo de carro, o carro hoje, Isa, é um negócio, se você tiver seriedade, é muito importante, é muito interessante. Para quem quer entrar, pode entrar, aqui ninguém é meu concorrente, não. Pode entrar lá, mas seja sério, seja honesto com os seus clientes. O pós-venda aí, Isa, ninguém faz. Isa, a pessoa só quer vender e quer se livrar. Ele não quer, se o carro seu estragou ali uma bateria, você vai me ligar e falar assim, Sodré, eu te comprei um carro na Sodré Veículos, e aí agora a bateria, o problema é seu, eu não sou eletricista, não é assim? O problema é seu, eu não sou borracheiro, o problema é seu, eu não sou mecânico. Não, ô Isa, eu vou aí te dar assistência, ô Isa, eu vou mandar alguém aí, você vai me indicar, esse é o segredo do meu sucesso. Eu vou indicar, eu já fiz motor, eu já fiz câmbio, é tudo que estraga, eu vou e pago tudinho. Eu tiro do meu bolso. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que eu fui fiel com ele vai indicar para ele. Vai ficar com Isa, você sabe o que acontece comigo hoje? E as pessoas sabem disso, muitas pessoas que me conhecem sabem disso. Alguém me manda uma cegonha cheia de carros de Belém para cá, confiando em mim, sem eu pagar nada, minha irmã. Você acha isso mole ou você quer mais? Não é mole. Isso é para quem tem crédito. Sim. Isso é para quem tem confiança. Com certeza. Então, o segredo do sucesso, Isa, é só um. É você ser honesto. Se você for honesto e se você for dedicado ao que você faz, você pode meter a cara que o trem vai, viu, minha filha? Vai. Te garanto. Se tornando calejado, né? Se tornando calejado é que você conseguiu, então, chegar onde chegou hoje. Beleza. E assim, a sua identidade ela é muito forte. Forte. E a gente sabe que um negócio, a partir do momento que ele começa a crescer, como você falou, você é um cara que gera empregos, né? Então... E renda para o município, viu? Exato. Então, assim, um dos maiores desafios quando a gente é empreendedor e a gente tem essa identidade forte é fazer com que essa cultura nossa respingue do nosso colaborador para que, né, os nossos clientes eles sejam atendidos, né? Independente de você, dono do negócio, estar lá ou não. Divide aqui com o pessoal, com o cara que é empreendedor, empresário, que tem uma equipe também assim como você. Como é que você faz a gestão do seu negócio e como que você impregna essa sua identidade para que o seu colaborador consiga fazer o mesmo atendimento que você faria?
Olha, Isa, outra pergunta que eu gosto, que você fez para mim. Ontem eu estava discutindo com um empresário amigo meu sobre isso. É interessante que você designa alguém para gerir junto com você. A sua esposa, no caso meu, né? A minha esposa cuida da parte financeira. Para dinheiro, Isa, eu sou ruim de dinheiro. Se deixar, eu gasto tudinho. Rapaz. Eu gasto tudinho, eu sou bonzinho. A minha esposa, ela que cuida dessa parte financeira. Mas a minha parte, ela é uma parte mais de atendimento, Sim. a parte mais de mostrar, de falar qual que é a qualidade e tal. Mas eu consigo desmistificar isso tudinho, eu consigo lotear isso tudinho, Isa. Assim, ó, eu consigo pegar o gerente meu e dar a função para ele, eu pego o vendedor meu e dou para ele a responsabilidade dele. Então lá, eu não sou só, esquece. Eu sozinho, a Denise sozinho, nós não chegaríamos. Nós só chegamos até agora, até aqui, porque nós valorizamos bem os nossos contribuintes, que são os nossos colaboradores, que são os nossos... Não são funcionários, são os nossos amigos. Sim. Eu não tenho funcionário, eu tenho amigos, viu? Eu tenho amigos e pagamos muito bem, graças a Deus. Isa, eu desafio. Está ao vivo e vai sair ao vivo. Não tem nenhum funcionário nosso que ganha menos que 10 mil por mês hoje. Não tem nenhum que ganhe mais. Só se ele não for dedicado. Sim. Se ele for dedicado, ele vai tirar mais do que isso. Sabe? Então, a gente dá oportunidade. Quando você gera oportunidade para as pessoas, você que é empresário, quando você pega os seus colaboradores, que são os seus funcionários, que você dá para ele oportunidade, ou então dá para ele participação de lucro, ele não vai maltratar o cliente não, porque ele precisa do cliente, Isa. Eu duvido. Eu duvido o cara que precisa do cliente, que ele maltrata o cliente. Então, o segredo de uma empresa para ela crescer e para ela se dar bem, é você designar funções para as pessoas. É o que falta muito no empresário hoje. A verdade hoje é que o empresário hoje ele concentra muito nele. Sim. Tudo é ele. Não, o vendedor é eu, quem entrega é eu, e que limpa o chão é eu, e que lava o banheiro é eu. Não, cada um vai fazer uma função. Eu vou coar o café, você vai pôr a mesa. A xícara sujou, você vai lavar, e eu vou limpar os restos de pó de pão que ficou em cima da mesa. Se eu fizer isso, eu sou um bom gestor. E gestor é quem gere, minha irmã. Sim. É quem gere. Se você não der conta de gerir a sua empresa, você não vai gerir a sua casa, não vai gerir lugar nenhum. Porque a primeira coisa que você faz é gerir a sua casa. Depois você vai ramificando isso para frente. Então é isso, acho que o segredo é esse. Não sei se eu te respondi bem, se não respondi, manda em mim não que eu vou responder. Respondeu e assim, eu acho que fica fácil de ver para quem tá assistindo a gente. Eu tô sendo muito chula nas minhas palavras, porque eu tô dando ela muito simplória, para as pessoas entenderem Sim. o que é isso. Porque às vezes fala assim, nossa, mas ele fala uns palavrão tão esquisito, né? Mas é o jeitão. Esse é o jeitão que o povo tem que entender, viu? O Bolsonaro só foi presidente da República porque ele era simprão, viu? Se fosse que ele... porque... Não. O que é, porra? É isso mesmo, porra, né? O povo gosta disso, não é isso? É isso. E, inclusive, era o que eu ia dizendo aqui agora, que, se respondeu ou não, eu acho que sim, porque de longe se a gente percebe que não tá no que você fala, não é sobre ficar falando muito. Não. A sua liderança, ela vem mesmo pelo exemplo. Acho que as pessoas, elas veem, elas enxergam como é que você faz, se espelham nisso. Eu vindo pra cá, eu vou partilhar porque ele vai assistir depois, né? Eu vindo pra cá, uma pessoa me ligou, falou assim, Sodré, e eu posso vender isso aqui, esse carro, eu posso confiar? Eu falei, olha, você é avalista? Eu falei, não sou avalista nem da minha esposa. Eu venderia para essa pessoa. Ele vai estar assistindo, né? Ele até pediu, ele queria pessoa que era ao vivo. Uhum. Eu falei, não, acho que não é ao vivo, não. Ele falou assim, eu não avalizo. Agora, eu venderia para ele, para essa pessoa. Sim. Dessa forma. Por quê? Porque a nossa vida que nós levamos hoje tem que ser de confiabilidade. E eu confio nessa pessoa. Porque se você tem um contrato, se você tem um contrato jurídico, se você tem o que te ampara tudinho, qual que é a probabilidade disso dar errado? Muito pouca. Dá errado? Pode dar errado, mas é muito pouca, sabe? Então eu falei, olha, eu não sou avalista de ninguém. Porque se eu for avalista, eu tenho que pagar, não é verdade? Com certeza. Então, essa aqui eu tenho um amigo que trabalhou comigo também, no passado, ele chama o Anderson. Aí, o Anderson, ele morria de rir de mim, porque eu perdi muito voto com isso. Porque as pessoas queriam debater comigo uma coisa que eu não era. Me falaram, que eu tô político ladrão. Você me conhece? Você não me conhece? Sou ladrão não, na verdade. Pai, peraí. Teve um dia que o cara me xingou, esse Anderson estava junto, sabe? Sim. Esse Anderson, ele estava junto. Eu chutei os salgadinhos do cara, porque o cara me chamou de filho da puta. Político, filho da puta. Eu chutei. Depois eu paguei, mas eu chutei.
Aí, por que eu não posso chutar? Porque eu sou candidato, eu vou pedir. Ah, tô nem não, né? Tô nem não. Vai pedir macaco, não é verdade? Bom demais. Então, é isso. Bom demais. Sandré, eu queria que você, como autoridade no assunto, ainda sobre essa pauta, porque assim, eu tenho certeza que quem tá te ouvindo aqui vai ter a oportunidade de aprender com quem entende, com quem sabe. Eu acho que uma das fórmulas mais fáceis assim, da gente também chegar no sucesso é falar com quem é bem sucedido, né? No que faz. Então, compartilha aqui com a gente quais dicas que você daria para quem quer começar a empreender no setor automotivo. A gente sabe que são vários erros que as pessoas cometem, né? Até que elas acertem. Então você que já passou por essa jornada, deixa aqui pro pessoal quais dicas que você daria para quem quer começar. Muito bem. O primeiro erro que as pessoas cometem muito toda hora, viu? Né? Isso é como tomar café todo dia. Todo dia você toma um cafezinho preto e um pãozinho quando tem, não é? Todo dia. Então pronto. O erro que todo mundo comete é de querer começar a abraçar o mundo com as pernas. E não é. Gente, é 1 mais 1. A matemática é muito simples. 1 mais 1, 1 mais 1. Não é 1 mais 1, mais 2, 1 mais 4, não. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Por quê? Porque quando você começa a fazer isso, você começa a expandir. E da forma que você... Não adianta eu tentar abrir uma loja grande de uma vez se as minhas pernas dá para começar com 2, 3 carrinhos. Eu posso começar ela no fundo da minha casa, do meu quintal? Posso. Na frente da minha casa, na minha garaginha, só com 2 carrinhos? Posso. E daí? Qual que é o problema? Eu comprei um carro, eu gerei 2. Eu comprei 2, eu fui para 3. Então eu estou ali, eu estou começando, eu estou andando, eu estou gateando. E você só vai crescer e não é a curto prazo, é a longo prazo, Isa. Outro defeito. As pessoas veem você bem, hoje as pessoas veem a gente assim, fazem, já começou rico, já começou assim. Não foi. É porque a gente começou com muita cautela, sem dever, viu? A gente não vende carro de ninguém. Os meus seguidores, as pessoas que me conhecem, os meus amigos sabem, eu não dou conta de vender carro de ninguém. Se você me der seu carro para vender, eu não vou vender, viu? Porque eu não conheço, depois você não vai dar garantia, Sim. Então eu vou vender carro, não vai fazer igual dele. Não dá garantia, né? Não dá garantia. Não tem garantia. O tal de BioID aí, fala, não tem garantia. Fala isso, trem. Nós briga muito com esse negócio da BioID aí, ó. Esse trem elétrico aí, sabe? Aí, então a gente não vai... Por que eu não vou pegar? Porque eu não sei se você vai poder dar a mesma garantia que eu dou. E se você vai dar o mesmo respaldo que eu dou. Agora, eu estava aqui no podcast, eu fui repreendido porque eu estava falando com alguém ao telefone. Por que eu estava falando com alguém ao telefone? Que esse alguém vendeu um carro há 8 meses atrás e o carro agora apareceu um leilão, Isa. Sodré, eu estou certo ou errado? Eu falei, foi você que vendeu? Você era o proprietário ou quem era o proprietário? Não, eu era o vendedor. Não, você é o vendedor. Então responsabiliza quem era o proprietário do carro. Porque se não falou e se sabia que o carro tinha leilão, você tem a obrigação de comunicar quem está comprando. Sim. Que o carro é proveniente de leilão. Comprar carro de leilão é errado? É excelente. Gente, é excelente. Olha pra mim. É lucrativo, seus bobos. Pode comprar. Sabe por quê? Porque aí, ó, o carro de leilão, eu sou mais comprar um carro proveniente de leilão do que um carro rodando na rua. Ah, não, o carro da Isa, ele é 0. Ela é mas ela bateu ele era sedã até ele virar bola, né? Até ele virar hatch. Ela bateu um bocado de vez. Aí ela foi lá, arrumou ele. Mas ele não é de leilão. Você vai comprar o carro dela, às vezes ela recondicionou a peça. E o carro de leilão, você substitui as peças. Pode vir em mim. Vem em mim que eu vou te dar a dica certinha. Mas compra comigo, viu? Eu tenho certeza que quem tá ouvindo o nosso papo, Sodré, assim, ficou muito interessado em te ouvir mais, te acompanhar. É um bate-papo, assim, que agrega demais. Eu tenho certeza que você, empreendedor, empresário, você que tem interesse em entrar nesse ramo, escuta mesmo quem já passou, quem tem autoridade pra falar, e eu tenho certeza que essas pessoas vão querer saber onde te achar, né? Vão perguntar aqui pra gente quem é, onde eu encontrei essa figura. Nossa, é igualzinho achar aqueles beijuzinhos de massa lá nas feiras do Maranhão. E aí... você quer procurar quem que é Sodré na cidade de Goiânia, eu duvido pra você que tem pessoas que falam assim, eu não sei não. Eu acho que eu não sabe, o povo tudo sabe. Se for pegar a minha trajetória de votação que eu tive, eu passei de 20 mil votos. Então 20 mil pessoas já votaram em mim. Os que não votaram conheceram, mas não quiseram votar. Perderam, viu? Não foi eu que perdi. Então, compartilha com o pessoal, onde quer que eles te encontram. Então, o meu Instagram é Wilson Sodré _ Oliveira. E eu entrei no tal de, agora como é que chama esse trem agora, que tá no momento, meu Deus do céu?
TikTok. Gente, eu criticava tanto um gestor da cidade, chamava ele de VTZero e TikTok da cidade com ele. Agora você não vou falar o nome do gestor não, mas ele é TikTok, viu? E aí, eu entrei nesse trem, porque é uma ferramenta. Isa, você já prestou atenção que a sua mãe, minha mãe, o meu avô, eles não sabem, mas eles sabem, fico de todo no TikTok, vendo no Kawaii, TikTok. Dia todo. Então nós temos que entrar, porque esse povo mais velho vai ter que ver nós também, né? Vai. Não é verdade? E eu entrei. Então o TikTok é o Wilson Sodré também. Está lá. O Facebook é muito antigo, é o Wilson Sodré também. Tá lá, é só pôr o Wilson Sodré, acho que eu sou o único de Goiânia, viu? O Wilson Sodré. Conhecido como Sodré porque é o sobrenome Sodré. E eu gostei, né? Porque o Wilson, você lembra aquele negócio? Senhor Wilson, você lembra? Nossa, o cara conhece aquele trem. Aí você falou, sai fora. Não, você está aqui. Você quer ver um cara bravo? Você já viu quando a dona Flávia fala assim, Frederico, do Kiko? Que ele fala assim, agora é sério, né? Agora eu chamar de Wilson, eu fico com medo. Aí você falou, não, sai fora, agora é só Sodré. Então Mas acho que é isso. fácil do pessoal te conhecer. Acho que o pessoal já te conhece, vão passar a te acompanhar agora com as redes sociais. Eu brinco que é a rua mais movimentada, né? A internet, não tem jeito. A gente tem que se adaptar. Então, assim, por mais que a galera ficou... a galera mais antiga não queria entrar, né, nessa coisa de TikTok, Instagram, enfim, a modernidade, não tem jeito, a gente tem que se adaptar cada vez mais. Então, o pessoal já sabe onde encontrar o Sodré. E assim, eu quero que você deixe uma mensagem pro público que te assiste, que eu tenho certeza que a sua galera já vai estar por aqui te acompanhando, te ouvindo, né? Você já tem um público muito forte, que engaja com você. E eu gostaria que você falasse pro público no geral, assim, porque por mais que um bate-papo descontraído, leve, você consegue trazer alegria, mesmo diante das suas falas de dificuldade, mas é um papo de superação, é um papo muito inspirador. Obrigado. A sua história não é qualquer pessoa que passou por isso e persistiu, e teve resiliência para continuar. Então, assim, a gente leva isso como um papo descontraído, mas eu acho que vale lembrar de o quanto você foi realmente uma pessoa vitoriosa diante da sua jornada de dificuldade. Então, você pode deixar, tenho certeza, um recado aqui pro pessoal, que a gente falava há pouco sobre ir com medo mesmo, né? Todo mundo sente medo, mas o legal é que a gente vá com medo mesmo. Então, você que fez isso muito bem na sua vida, que conseguiu desenrolar, ser desenrolado diante das dificuldades, deixa um recado pro pessoal que tá te assistindo. Sim. Eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia me ensina muito. O melhor livro do mundo de você ler a Bíblia. Com certeza. A Bíblia lá em Provérbios, ele vai falar bem assim, ó. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio é o cara mau. O ímpio domina, porque ele não governa, ele domina, ele quer dominar, né? Quando o ímpio domina, o povo geme e sofre. Então, gente, ó, para você se dar bem, você tem que ser justo. Porque se você for ímpio, se for um cara enganador, você vai até tentar maquiar até um certo ponto, mas não vai chegar no seu objetivo. E para chegar no sucesso, é muito simples. Honestidade, fé e respeito com as pessoas. Se você chegar por aí, esse é o caminho, esse é o pontapé de tudo, da vida de qualquer ser humano. Quem quer se dar bem na política é assim, quem quer se dar bem na empresa é assim, quem quer se dar bem em casa, na família é assim. Você tem que aprender a ouvir as pessoas. Quando você começa a ouvir as pessoas, mesmo que ela esteja certa, você fala assim, não. Mesmo que ela esteja errada, você fala assim, não, você está certo. Porque tem pessoas que não querem que você fale que ela está errada. Então deixa ela vai pensar. E outra coisa, a melhor consciência chama-se travesseiro. Quando você deita nele, é a melhor consciência. Então eu quero deixar para você, sonho que se sonha só, é somente um sonho. Mas sonho que se sonha juntos é sinal de realização. Deus abençoe. Obrigada, e quero te agradecer não só pelo papo, tenho certeza que você falou há pouco aqui sobre ser repreendido, que estava ao telefone, e é assim, a vida de quem é corrida é desse jeito, né? Você tá aqui no compromisso, tem que atender, tem que falar, então... tenho certeza que ter tirado um tempo na sua agenda para estar aqui com a gente hoje foi um tempo corrido para você. Então, assim, quero te agradecer por ter vindo. A Golden Films, ela tá assim, de portas abertas, tá, Sodré? Você volta quantas vezes você quiser. É pouco tempo, infelizmente o tempo é pouco pra gente falar de um assunto que eu tenho certeza que poderia escorrer aqui durante o dia inteiro. O pessoal poderia aprender ainda muito mais com você. É pouco tempo, mas já agregou muito. E volta mais vezes que a gente pode papear mais. Eu quero agradecer vocês por essa grande... comunicadora, jornalista, e com certeza você vai muito longe, porque jovem, desinibida,
muito inteligente, que Deus possa te capacitar você cada dia mais. Amém. E quero aqui Obrigada. parabenizar vocês pela Golden Film e tenho certeza que é mais uma ferramenta que veio para crescer e vai brilhar muito na cidade de Goiânia. Ao proprietário da Golden Film, que é meu irmão, meu amigo, que é o Anderson, meu irmão de muitos anos, caminhada. Eu quero desejar a ele muita sorte. E conte comigo, eu quero ser um parceiro daí. E eu sei que vai ser pipoca e nós estamos juntos. Rapaz, estamos juntos. Obrigada demais, viu? Obrigado, Deus tchau. abençoe. Tchau.